Agora no BDL temos então uma informação muito importante. Ontem, no domingo, foi celebrado o Dia Nacional do Jornalista. A data é um momento para festejar, mas também para refletir sobre a comunicação. Acompanhe. Ser jornalista, para mim, é ter um compromisso diário com a verdade e informar com precisão a sociedade. Ser jornalista, para mim, é um dom. Eu acredito que poucos têm, e os que têm que saber utilizar com muita sabedoria. Para mim, ser jornalista é contribuir com a sociedade, de alguma forma, por meio da informação. Trazer para a pessoa algo que possa fazer diferença na vida dela. Ser jornalista é tudo isso e um pouco mais. É informar, inconformar, se desafiar a cada momento e desempenhar um papel fundamental perante a sociedade. Mas se engana quem pensa que o jornalista apenas aparece na frente da câmera, coloca sua voz no rádio ou usa das palavras na escrita. Para chegar até ali, na verdade, é preciso de muitos profissionais. E um processo um tanto quanto complexo é achar a chamada pauta, apurar, entrevistar, estar diante dos fatos, produzir, gravar, contar e então fazer a informação chegar até você, através de diferentes meios. Há mais de 20 anos na profissão, Rafael escolheu o jornalismo. Para ele, uma vocação que já veio da infância. Desde criança sempre gostei de conversar, de interagir com as pessoas. E daí eu acho que a escolha da profissão já veio disso também, né? De você gostar de sempre estar envolvido nos acontecimentos. Aquela coisinha da fofoca, quando a gente, antes de ser jornalista, a gente faz isso, né? Aí quando a gente se forma, a gente oficializa essa forma de contar a história, de contar a notícia. Eu acho que hoje, para mim, é você atualizar as pessoas do que de mais importante acontece, né? Porque todo mundo tem que ficar muito bem informado sobre o que acontece ao seu redor. Da tela do computador à tela da TV, é o jornalista que traz a informação. Uma profissão que requer coragem, cautela e responsabilidade. Para alguns, o jornalismo sempre foi uma certeza. Para outros, um pouco diferente. No caso do Alisson, a comunicação veio a partir de um teste vocacional. Eu sempre assisti muita televisão, jornais, ouvia notícias, então eu uni o útil ao agradável. Fiz o vestibular, passei e pensei, vou começar a fazer o curso. Se caso eu não gostar, eu tranco, mudo de área. Só que com um mês eu já estava amando o curso de jornalismo e com um ano de faculdade eu tinha certeza que era o que eu queria fazer pro resto da vida. Ser jornalista é como se fosse um ato de servir. Afinal, a profissão é guiada pelo coletivo. O jornalismo ele surge na minha vida quando eu ainda era muito jovem e a minha mãe e minha irmã ficavam falando: você tem cara de jornalista, você tem jeito de jornalista, você é muito questionador. E eu guardei aquelas informações e mais adiante, então, depois de trabalhar com alguns jornalistas como design gráfico, eu também sou, aí eu senti interesse, então, em cursar jornalismo e no primeiro mês da faculdade de jornalismo eu falei, é isso que eu quero pra minha vida, é isso que eu quero seguir o resto da minha vida. Então, essa motivação veio primeiro através da minha mãe e da minha irmã, sempre falando que eu tinha essa característica, né? E depois, assim que eu comecei a ter contato com o jornalismo, aí realmente eu me apaixonei pela profissão. Mas como será para quem está começando, dando os primeiros passos na profissão? Eu caí de paraquedas aqui, nunca foi algo assim, vai ser isso. E desde que eu entrei aqui, eu me apaixonei pelo jornalismo. Eu trabalho com jornalistas, eu lido com o jornalismo e isso virou a minha rotina, o meu cotidiano. Então eu acabei me apaixonando por essa profissão e decidi ingressar nessa carreira. Esta talvez seja a essência do jornalista, dos que estão começando ou dos que já têm anos de carreira, mas que independente do tempo, é esta paixão por contar histórias e fazer a diferença na sociedade que continua sendo a motivação de todos os dias. Eu acho que é a responsabilidade de contar novas histórias, de contar a veracidade dos fatos e também de dar voz às pessoas. Eu acho que isso é o que mais me encanta, sabe? Poder dar voz para tantas pessoas que às vezes
são pessoas que às vezes, tipo, ficam do lado, sabe? Então eu acho isso muito, muito importante. Eu acho que isso foi o que mais me encantou no jornalismo. Eu acho que um dos principais desafios do jornalista é informar a sociedade com precisão, informar com ética e, principalmente, ir em busca dessa apuração com seriedade. Porque nos dias atuais, muitas pessoas acabam, às vezes, disseminando fake news, desinformação, às vezes até mesmo atrapalhando o dia a dia do jornalista. E quando o jornalista tem esse compromisso com a verdade, com a ética, acaba sendo um desafio necessário essa preocupação em passar informação com credibilidade para a população. É fato que o jornalismo mudou. A tecnologia trouxe novas maneiras de se informar. Ao mesmo tempo, trouxe situações como as fake news, o que reforça ainda mais a importância do papel do jornalista. Eu acho que a informação é extremamente necessária para as pessoas antes que elas possam sair de casa no decorrer do seu dia ou então quando elas retornam, porque ficam naquela correria do dia a dia e às vezes ficam desconectadas do que está acontecendo ao seu redor. E é importante a gente saber, para que a gente saiba como se comportar. A data surge em 1931 a partir da iniciativa da Associação Brasileira da Imprensa e em homenagem a um médico e jornalista que foi morto por inimigos políticos. O Dia do Jornalista é, portanto, também sobre a liberdade de imprensa e o papel fundamental desta profissão na sociedade. E querendo ou não, do lado de cá, do lado da informação, tem um ser humano que também se sensibiliza, tem um ser humano que também tem uma família por trás, que se imagina numa situação também de dor, de lamentação. Então é um grande desafio lidar com toda essa situação. Profissionais que dedicam suas vidas à comunidade, que por muitas vezes não possuem horário, afinal a informação corre a todo momento, que precisam caminhar entre os acontecidos sem esquecer da humanidade. Aos jornalistas, que o compromisso com a verdade e o amor pela profissão sejam sempre presentes. Parabéns a todos os jornalistas pelo dia 7 de abril, pelo Dia do Jornalista, e uma data que é para celebrar, mas também para refletir bastante. E a gente faz isso, não só no 7 de abril, mas durante todo o ano.